Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha dos 8º anos. Não sei que momento vocês irão assistir essa aula, mas que o dia seja abençoado e bom o tempo todinho. Observem que hoje já estou entrando no clima de Senhor, não aguentamos mais ficar dentro de casa. Então temos esperança de que tudo vai passar, por isso estou aqui com os brinquinhos verdes, né? Dando aí essa ênfase a esse sentimento de esperança. Resolvi até colocar a cor da caneta no nosso quadrinho aqui verde para mostrar que estamos esperançosos que tudo está terminando e que já já voltaremos para as nossas aulinhas presenciais, para a nossa rotina normal, para o nosso dia a dia, onde podemos ficar juntinhos, rir, nos abraçar, conversar e, se Deus quiser, tudo vai passar, ok? E para essa semana, o que nós temos de conteúdo, na verdade, não é nada novo. É uma revisão da transitividade verbal que nós já estudamos ano passado. E lógico, vocês têm tudo guardadinho aqui na cabeça de vocês, tenho certeza. Porque nós estudamos isso ano passado, expliquei também com muito carinho. Foi quase um trimestre estudando transitividade verbal. Então eu tenho certeza que tá, tudo aqui dentro. É só dar aquele estalo para poder voltar tudo que vocês estão lembrando, tenho certeza. Vamos lá então. Para a gente relembrar, eu vou pedir para vocês pegarem a apostila 2, lá na página 13, porque o nosso conteúdo se encontra aí. Inclusive, eu vou estar realizando algumas atividades com vocês, como uma forma de revisar, tá bom? O que é a transitividade verbal? A transitividade verbal, ela vai analisar a relação do verbo com o seu complemento. A gente sabe que o verbo é o elemento principal da oração. E o complemento verbal é aquela parte da oração que completa o sentido, dizendo se o verbo precisa ou não de um complemento. Por que precisa ou não? Porque alguns verbos já trazem sentido completo, já trazem toda a significação neles mesmos. Por exemplo, eu digo, Carla contou a verdade. Se eu cortasse a oração ali no verbo, Carla contou. Tá, Carla contou o quê? Vocês precisam do complemento. Quem conta, conta alguma coisa. A verdade. Então, esse verbo é um verbo que necessita do complemento. Quando eu digo assim, Carla mentiu, vocês entendem. Mesmo que eu diga, Carla mentiu para a amiga, Carla mentiu sobre os fatos, não é necessário completar. Quando eu digo que o barco afundou, não importa se ele afundou lá no Atlântico, se ele afundou na costa do Pacífico, não é necessário completar. Se eu disser o barco afundou, vocês entendem que a ação foi feita. Então essa é a diferença. Alguns verbos necessitam de um complemento, outros não. Nesse caso aqui, Jonas dormiu cedo. Elisa sonhou com a mãe. Quem dorme, dorme. Não importa o momento, não importa onde dorme. Quem sonha, sonha, né? Quem sonha, sonha um sonho, é óbvio, né? Então, quem sonha, sonha. Eu não não necessito de completar com quem a pessoa sonhou. Esses verbos, no caso, os dois exemplos que eu dei aqui para vocês, tanto dormir quanto sonhar, são chamados de verbos intransitivos. Verbos intransitivos. Sem. Ou seja, sem complemento. Quando a gente fala de complemento verbal, nós vamos lembrar que os complementos são chamados de objetos. É apenas uma questão de nomenclatura, tá? Todos os complementos do verbo, ou seja, todos os elementos que completam um verbo, serão chamados de objetos. No caso aqui, desculpa aqui em cima, dormir e sonhar são verbos intransitivos, não necessitam de complementos, já trazem a significação. Diferente das demais orações. Quando eu digo Amanda viu o céu, o verbo é ver. Quem vê, vê alguma coisa. Eu não posso dizer Amanda viu. E Amanda viu o quê? Então eu preciso de um complemento. Esse elemento que apareceu, o céu, ele funciona para a gente como um complemento verbal de viu. Ou seja, ele é necessário, ele é importante. Quando eu digo Amanda gosta de bolo, se eu cortasse aqui Amanda gosta, quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Então, de bolo é o nosso complemento do verbo gostar. Quando eu digo Amanda entregou o presente para o pai, Amanda entregou. Quem entrega, entrega alguma coisa para alguém. Então, Amanda entregou o quê? O presente. Para quem? Para o pai. Observem que eu tenho dois complementos.
E a partir do momento que eu identifico os complementos verbais, eu digo que agora os verbos são transitivos, ou seja, eles transitam, eles se modificam precisando de um complemento. E esses complementos vão classificar os verbos em verbos transitivos direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Pausa aí para respirar, para não confundir. Os verbos intransitivos não possuem complemento, eles são apenas intransitivos e acabou. Os verbos transitivos, eles podem ter complementos de 3 formas, de 3 maneiras diferentes. Primeiro, eu posso ter um complemento chamado de objeto direto, como aconteceu com o céu. Por que eu disse que é um objeto direto? Observem que o verbo é viu. A expressão o céu se une ao verbo sem auxílio de nenhuma preposição. Quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, atrás. Nós estudamos ano passado. Se vocês tiverem dúvida, vocês anotam aí no cantinho do caderno que nós vamos precisar das preposições, tá? Então, nesse caso, eu digo que o céu é um objeto direto, porque ele se uniu diretamente ao verbo viu, sem preposição, direto. Ou seja, viu é um verbo transitivo direto, o céu é um objeto direto. Na oração, Amanda gosta de bolo é o complemento do verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Portanto, esse verbo gostar exigiu uma preposição, que foi o de. Então, eu digo que gostar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o complemento se uniu ao verbo indiretamente por meio da preposição, enquanto de bolo passa a ser para a gente um objeto indireto. Na oração, Amanda entregou o presente para o pai, eu tenho que lembrar que quem entrega algo para alguém. Então, quem entrega algo. O que é algo? O presente. Se ligou aqui sem a preposição, então é um objeto direto. Para o pai, para é uma preposição, então aqui é um objeto indireto. Deu para lembrar aí, pessoal? Sempre está atento para o fato de que os intransitivos não possuem complemento. Enquanto os transitivos, eu tenho que olhar como é esse complemento. Se não tiver preposição, objeto direto. Se tiver preposição, então esse complemento é um objeto indireto. Se eu precisar do complemento, ser 2, que eu tenha 2 complementos verbais, então eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto, e esse objeto é chamado de objeto direto e indireto. Ok? Vamos voltar para a apostila. Peguem comigo lá na página 13 e acompanhem aí. Leia estas frases. Os adultos trabalham. As crianças brincam. Qual é o predicado de cada uma das orações? Na primeira, o predicado é apenas trabalham, só tem o verbo, não tem complemento. E na segunda, brincam. Que tipo de sintagma constitui o predicado? Isso aí nós já estudamos também. O sujeito é o predicado nominal, enquanto o predicado ele é o sintagma verbal. Então, repetindo, o sujeito é o sintagma nominal, enquanto o predicado é o sintagma verbal. Quais são os núcleos desses sintagmas? Quando eu tenho sintagma verbal, e nós vamos lembrar daquele conteúdo de tipos de predicado, então quando o sintagma é verbal, ou seja, o predicado é verbal também, o núcleo sempre será o verbo, conteúdo que nós estudamos no nosso primeiro trimestre, tá? Então, os núcleos serão trabalham e brincam. As duas frases têm sentido completo? Sim. Quem trabalha, trabalha, não preciso dizer onde nem quando, e quem brinca, brinca e acabou. Leia o fragmento da dissertação. Ela também disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança, garantindo a ela o direito à escolaridade e proíbe o trabalho infantil. Na oração, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança, identifique o predicado. O predicado começa com um verbo, então é protege a criança. Que tipo de sintagma constitui o predicado? Sintagma verbal, nada novo até aí. Qual é o núcleo do sintagma? Se eu tenho aí o sintagma verbal, proteger é um verbo de ação, então o predicado é verbal, o núcleo vai ser o verbo. Protege.
Se a frase fosse o Estatuto da Criança e do Adolescente protege, teria sentido completo? Não. Por quê? Quem protege, protege alguém de alguma coisa. Então, eu preciso ter aí o complemento verbal. Ok? Continuando. Complementos verbais, que são os nossos chamados objetos, perdão. Toda vez que a gente fala de complementos verbais, nós vamos lembrar que esses complementos são chamados pra gente de objetos. Ou diretos, ou indiretos, ou diretos e indiretos, ok? Vamos completar a análise da frase. O Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança. Além do núcleo do sintagma verbal, o que mais compõe o predicado? O sintagma nominal, que é o sujeito, né? A criança. Se eu tenho sintagma verbal, preciso ter o sintagma nominal. Então, a resposta é a criança. Quais classes de palavras o sintagma que você localizou compõe o sintagma que você localizou na alternativa anterior? Então, eu coloquei a criança como sintagma nominal. A é um artigo, criança é um substantivo. Isso são classes de palavras. Então, a, artigo, criança, substantivo. Considere essa frase. O combate ao trabalho infantil depende da lei. O verbo depender, ele é um verbo transitivo ou intransitivo? Vamos observar isso que nós acabamos de comentar. Quem combate, combate algo, alguma coisa. Portanto, combater é um verbo transitivo que não tem sentido completo e precisa de um complemento. Leia agora essa frase. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante à criança todos os direitos. Qual é o complemento verbal que apresenta a preposição? Aí do lado vocês têm até um quadrinho para relembrar as preposições que eu já disse para vocês. Qual é o complemento, então, verbal que apresenta a preposição? A criança. Como assim? Esse azinho que aparece pra gente aí, ele tem um acento da crase, que é chamado de acento grave. Como que é formado isso aqui? O A de preposição mais o A de artigo. Então, para não ficar protege a criança, nós colocamos o acento, né, grave, que é a crase. Só para lembrar, porque esse conteúdo é o próximo que nós vamos estudar. Então, nós já estamos adiantando, já estamos dando algumas dicas do que nós veremos nas próximas semanas. Há algum outro complemento verbal nessa frase? Justifica. Sim, nós temos ali que o Estatuto garante à criança todos os direitos. Então, eu tenho dois complementos. Quem garante, garante alguma coisa a alguém. Então, eu tenho dois complementos. Qual é o outro complemento? Todos os seus direitos. Pessoal, isso aqui, na verdade, foi mais uma forma da gente estar revisando, entendendo, né, relembrando a transitividade verbal. Sempre estejam atentos para o fato de que, quando o verbo for intransitivo, ele não tem complemento, ele será apenas intransitivo. Muitas vezes vocês confundem colocando intransitivo direto, intransitivo indireto, isso não existe. Intransitivo é sempre intransitivo e acabou. Quando os verbos forem transitivos, eu tenho que estar atento aos complementos. E agora eu preciso que vocês tenham uma atenção maior, porque o próximo conteúdo que nós veremos é regência verbal. E vai depender da classificação desses objetos, que são os nossos complementos verbais. Ok? Para que vocês possam estar treinando aí, revisando e fixando o conteúdo, vocês vão abrir o caderno de atividades lá na página 2 e vão responder esse capítulo que nós temos aí, sobre transitividade verbal. Tá bom? Façam com carinho, anotem as dúvidas. Será o conteúdo que nós vamos discutir na nossa próxima aula remota, ok? Beijinhos e boa semana para vocês!